Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olha, nós vamos continuar lendo Mateus. Hoje o capítulo 3. Então eu queria dizer para vocês que eu fiz a proposta a vocês para transmitir para vocês ensinos bíblicos. E acabou que quem foi abençoado fui eu, porque eu estou lendo o livro de Mateus e eu pesquiso, eu fico inteirada de uns assuntos que eu nem conhecia. E outra coisa, eu falei no último vídeo que quando a criança completava 8 anos era levada para circuncidar. Não é 8 anos não, são 8 dias, viu? Fica atentos, leiam a Bíblia para vocês verem onde é que eu estou errando aí. Viu, gente? E às vezes também eu tô fazendo o plural assim. Eu percebi que a maioria dos crentes são assim. Ele fala as mesas. Eles falam, né? Aí eu já falei, eles falam. Então, e eu tive uma professora de português aqui em Brumado chamada Maria Iranides. Excelente professora. Ela estava sempre fazendo cursos para se aperfeiçoar e eu não posso falar errado de jeito nenhum, porque eu fui aluna de Dona Maria Iranides. Então, vamos lá. Vamos lá. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em suas mãos tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem tem prazer, né? Então vamos lá.
Naqueles dias que ele falou aqui, que apareceu João Batista batizando, pregando no deserto, naqueles dias, porque ontem a gente falou sobre Jesus ainda criancinha. E aqui, ó, se João Batista já está pregando, tinha um tempo já, mas era na época que aconteceu essas coisas, né? E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra. O reino de Deus é a esfera terrena do reino. Porque no Velho Testamento, o Pai é que falou. Porque no Velho Testamento, ele falava aos profetas para falarem com o povo, viu? E só o profeta que recebia para falar com o povo. Então, e o reino dos céus, Jesus o trouxe. Entenderam? Aí ele diz, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que ele falou que era a voz do que clama no deserto. Então, João era esse que foi, e ele veio para preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, porque as veredas estavam tortas, as pessoas já viviam conforme a sua própria vontade. Então, e as veredas são caminhos estreitos, porque a porta para a salvação é estreita, mas a porta larga é para a perdição. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então vamos ver aqui. Por que ele se vestia de pelo de camelo? O camelo era considerado pelos judeus um animal imundo e ele era também hostil. Então era como se fosse um protesto de João para os judeus sentirem que eles estavam na vereda errada. E ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Olha, eu sempre questionei essa história de alimentar com gafanhoto. Eu falei, oh, meu Deus, será que era o gafanhoto que caía no mar e quando vinha a água era salgada, já vinha prontinho igual o camarão? Mas eu ouvi, há pouco tempo aqui na minha cidade, eu vi numa loja de produtos naturais alfarroba em pó, gafanhotos e mel silvestre, né? E aí, eu confundi aqui, não tem nada a ver com alfarroba. E ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Sim, tem a ver, sim. Essa coisa de gafanhoto, gafanhotos é um tipo de vagem que existe nessa região lá, sabe? E aí ele se alimentava disso e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, ali nas circunvizinhanças, né? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não eram todos os fariseus, nem todos os saduceus. Aqui ele fala, e vendo ele muitos dos fariseus vindo ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se. E não presumais de vós mesmos, dizendo,
temos por pai a Abraão, porque eles achavam que por serem vindo de Abraão, eles estavam perfeitos. Nada disso, não é? Aí João falou para eles que até das pedras ali, Deus podia suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. O que quer dizer isso aqui? É radical. É radical. Sabe, as pessoas estão banalizando muito a palavra de Deus. E não é para ser assim. Não é para ser assim. A palavra de Deus produz vida. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com água aqui, esse batismo era como se fosse uma iniciação, né? Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. A eira é um lugar aterrado, né? Como é que fala? Para debulhar os grãos dos cereais e pô-los a secar. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, né? E recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Viu? Então o trigo vai para o celeiro, a palha vai para ser queimada. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus não precisava batizar porque ele não tinha pecado. Mas ele veio como homem e ele achou por bem se batizar também. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Existe no meio evangélico uma questão entre batizar por imersão ou por aspersão. Eu fui batizada por imersão, porque Jesus foi batizado por imersão, né? E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito de Deus aparece de outras formas. Quando em Atos 2 aconteceu a descida do Espírito Santo, ele veio como chamas de fogo. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então, Jesus, o Deus, como fala, gente? Deus mostrou que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Deus confirmou no seu batismo. Amém? Então, nós vamos partir para o capítulo 4 amanhã. Uma boa tarde, um tempo de alegria na paz do Senhor Jesus.